coisa que eu fico... sei lá, que eu fico pensando, né, quando eu vejo histórias como as suas, né, que aí eu sou um cara que eu me comparo com os outros, eu sei que isso não é o certo, entendeu, mas eu me comparo, faço isso, talvez você tá me vendo, não deveria fazer, não tô falando que você deve fazer, mas muita gente fala que a gente deve se comparar com a gente no passado, pra ver se a gente tá melhorando enquanto da onde nós partimos, né, mas eu não consigo, eu fico me comparando, eu falo, cara, tipo assim, esse cara tá fazendo isso dessa maneira, tá tendo esse resultado, porra, eu quero também, entendeu, eu não acho que eu sou pior, entendeu? Então eu tenho esse problema, entendeu? Eu não tenho assim, eu não consigo falar, mas eu nasci todo fudido e tal, não importa. Hoje eu tenho a consciência do que eu posso atingir, então eu olho para pessoas que estão fazendo e eu quero fazer também, e eu quero chegar em lugares maiores, né? E, enfim, essa é a forma como eu enxergo. Mas você, por que eu tô perguntando isso? Talvez tenha alguém que tá me vendo aqui que pode ser um pouco igual eu. E eu queria saber, você, quando iniciou o teu negócio, qual era o teu momento de vida? Porque você é um cara jovem, quantos anos você tem? 33. 33, você é jovem pra caralho, já tá fazendo um monte de coisa. Depois a gente vai entender um pouco mais aí do seu negócio, são números que impressionam a nível nacional. Se a gente pegar com a camada de empresas no Brasil, pô, a maior parte morre em 5 anos e a maior parte fatura menos de 1 milhão por ano. Cara, o que você tá fazendo é incrível. Ok, mas de onde vem esse cara? Esse cara foi catapultado de alguma maneira por alguma coisa que às vezes ele nem teve mérito, não sei. Tipo assim, eu quero realmente entender qual era o teu momento. Você tava lá como consultor iniciando tua empresa. Cara, assim, minha vontade seria perguntar quanto de dinheiro você tinha na conta, mas não precisa chegar nisso. Mas eu quero saber, cara, qual era o teu momento de vida? Quem que era o cara? Qual era o teu alicerce? Me conta. Boa. Menos $500 mil é o que eu tinha na conta. Eu vim de 2 negócios que deram errado. Então, meu primeiro empreendimento foi uma fábrica de correios industriais totalmente aleatório, tem a ver com o meu primeiro emprego, que era numa empresa desse segmento. Eu comprei umas máquinas velhas, botei um galpão, fiz uma sociedade maluca, morei em Porto Caro. Um monte de coisa de jovem empreendedor, 23 anos, não tinha nada a perder. Botei o que eu tinha de dinheiro, meu carro, peguei dinheiro emprestado, montei um negócio que deu tudo errado. Meu segundo negócio, eu entrei de sócio numa rede de restaurante, que por muita sorte... Talvez um pouco de competência também, a gente previu que ia dar merda, né? Então, como eu sempre digo, né? A maioria das empresas que quebram no Brasil quebram porque esticam a corda demais, não percebem que elas vêm quebrando ao longo do tempo. Então, esse meu segundo negócio que eu fui sócio, a gente decidiu fechar, perdemos muito dinheiro, mas teria sido muito pior. Inclusive, a gente fechou em final de 2019, 2020 veio a pandemia, então... Enfim, né? Um pouco de competência, um pouco de sorte também de não ter sido pior. Mas a verdade é que eu tinha vindo de 2 negócios que deram errado e eu perdi $500 mil, né? E com 20 e poucos anos. Mas o que é perder $500 mil? Você tinha $500 mil pra perder? Dívida, né? Dívida. Então, o que acontece? Os negócios ficaram com dívida e, por consequência, essa dívida vira pessoa física, porque no Brasil, em linha geral, tu é sempre aval da empresa, né? Então, esse foi o cenário. E aí, cara, quando eu comecei a fazer consultoria, foi até um desafio emocional mesmo, tá? Porque o que aconteceu? Quando eu decidi fechar os restaurantes ali, que eu tava nessa situação endividado, teve uma pessoa na ocasião que olhou pra mim e falou, cara, que consultoria financeira, não consegue nem cuidar do teu negócio, vai querer cuidar dos outros. Então foi um negócio que me marcou muito, assim. O que não é de todo errado. O cara, lógico que naquele momento foi duro ouvir, mas... Exato, então, cara, realmente eu questionei minha capacidade. Mas, cara, é aquela velha história, eu tinha 2 opções. Ou eu ficava paralisado, ou eu continuava me mexendo. Eu sempre fui um cara de continuar me mexendo. Isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida, que se tu paralisar, é ali que tu perdeu o jogo. Então, o jogo só acaba quando tu desiste. Né? Então, eu falei, cara, eu preciso continuar me movendo. E aí foi quando surgiu a oportunidade, né? Meio de forma despretensiosa. Tinha um amigo meu que a família dele tinha uma imobiliária, aquela velha história. Tem empresa há 20 anos, não consigo enxergar nada, não tem sistema, é tudo uma zona. Eu falei, cara, posso dar uma olhada, né? Vamos ver se eu consigo ajudar. E aí, de fato... Tu tinha quantos anos? 20. Vamos lá. 2019, 33... 6 anos, 27, exato, por aí. Mais ou menos isso, 6, 27. E aí, o que acontece? O que aconteceu no caso, né? Comecei a fazer esse trabalho de consultoria e comecei a ver os frutos disso, né? E não porque, de novo, eu sou um gênio, não é esse o ponto, né, cara? Mas o fato é que o conhecimento que eu tenho e que eu tinha já na época ajudou aquela empresa e aquela família. Cara, organizar as finanças, separar a pessoa física. Eu falei, cara, isso aqui é legal. Tanto é que surgiu uma indicação e aí o negócio começou a acontecer. Mas o fato é que na época como eu tinha um restaurante, a gente tinha tipo o carro do dia a dia pra rodar e tal, eu tinha um Uno Mille, um computador da Acer vermelho, horrível, mas era o que eu tinha, cara, sabe? E eu falei, cara, é isso, é assim que eu vou começar. Não tinha digital, né? A minha consultoria era presencial, era pré-pandemia, né? Sim. Então, foi que eu
que eu pude fazer naquele momento. E aí a verdade é que, cara, eu encontrei uma forma de monetizar meu conhecimento, que empreender com serviço é a forma mais barata de empreender, então eu vim de 2 negócios de muito CAPEX, indústria e comércio. Sim. Né, enfim. E aí, cara, praticamente 0 CAPEX, né? Então, conhecimento puro, e aí a vida começou a melhorar um pouco, né? Ou seja, comecei a me organizar financeiramente, a gente começou a liquidar aquelas dívidas, enfim, o negócio foi acontecendo, até que de fato engrenou, consegui resolver a situação toda ali e ter hoje de fato um negócio sólido, sustentável, né? E principalmente uma coisa que eu aprendi ao longo dessa mudança toda e que foi bastante desafiador, que eu acho que é até um tema legal de falar, que eu vejo que muita empresa dá errado porque ela vira o caixa eletrônico da família e do sócio. Perfeito. Virou o caixa eletrônico, amigo, a grande chance é de dar merda. Porque qual que é o ponto? É uma briga de ego que todo mundo tem, que muitas vezes chega num determinado momento da empresa que tu tem que contratar gente para pagar mais para essa pessoa do que tu vai ganhar, tu tem que limitar tuas retiradas. Quando a gente decidiu sair de consultoria para BPO, eu fiquei 6 meses sem ganhar salário. E quando eu voltei a ganhar salário pro Labore, foi muito menos do que várias pessoas que já estavam na empresa. Mas por quê? Porque a consultoria tinha muita margem e quem fazia consultoria era eu. Então eu tive que deixar de fazer consultoria e montar um negócio, ou seja, agora eu vou trabalhar para o meu negócio. Só que eu não gero receita de forma direta, então tinha pouco cliente de BPO, tinha pouca grana na mesa. Então eu tive que me organizar financeiramente ali, né, na minha vida pessoal e tudo mais para fazer esse movimento. Vendi uma parte da empresa, então eu tenho um sócio que é o diretor comercial, que naquela época comprou 1/3 da empresa, então foi cash out, né, ou seja, não foi um investimento, foi de fato uma compra secundária, digamos assim. Sim. E aquela grana também me permitiu a gente fazer aquele ajuste de modelo de negócio e segurar as pontas. Mas daquele momento até hoje, a gente entendeu que nós somos executivos, a gente tem que pagar salário de mercado e a empresa hoje não distribui dividendos por questões estratégicas, né? Então a gente está crescendo. Então foram vários aprendizados, né, que a gente que eu vim construindo ao longo da trajetória, que são muito difíceis, muito desafiadores, né? Porque o jovem principalmente tem essa ansiedade, a gente vive nesse mundo maluco aí que é tudo para ontem, né? Total. Então ganhar dinheiro também é para ontem e a gente precisa reduzir essa expectativa de tempo, botar um pouco o ego de lado e falar, cara, eu vou ter que segurar a onda, porque assim eu vou construir um negócio e não vou apenas ganhar um dinheirinho. Sim, que é o que acontece na maior parte das vezes, né?